Estou aqui com o meu amigo Miguel Quescoca, que é um representante e responsável do MPLA em Lisboa e, sobretudo, um dirigente associativo da Associação para a Cooperação e Apoio Mútuo de Angola também. É um médico com uma atividade antiga, portanto, em Angola e na luta pela independência. É um militante que merece toda a consideração e, portanto, vamos conversar os dois sobre aquilo que é o passado e aquilo que será o futuro da nossa Angola. Vamos então começar pelo passado e começando por um tema mais fácil. Como é que foi a tua adesão ao MPLA? Muito obrigado pelo convite. A minha adesão ao MPLA foi o mais natural possível, porque a família estava no MPLA e o meu tutor principal, que considero meu pai espiritual, o camarada capitão João Batista, era um dos dirigentes do MPLA no Baixo Congo naquela altura, que era diretor de uma escola do ensino médio e de que era o diretor e que eu frequentei. E a partir daí fiz um certo enquadramento, que comecei a trabalhar como a pessoa que ia chamar os mais velhos para as reuniões. Então, desde aí, engrenei para o MPLA e nunca mais me safei disso. E fizeste bem. No caso, porque a luta pela independência foi uma das tarefas essenciais da nossa geração e o que é verdade é que encontrar uma pessoa que, apesar de tudo, de todas as vicissitudes, continua ativo na vida política é sempre saudável. E, regressando um pouco ainda ao passado, sei que acompanhaste com dor e com dificuldade o 27 de maio. Vamos também perguntar-te como é que tu vês hoje aquilo que foi o 27 de maio de 77 em Angola? Bom, o 27 de maio, como foi reconhecido por todos, que foi um dos dramas, uma das tragédias que o MPLA viveu, mas acho que progressivamente o MPLA foi recuperando aquelas competências, aqueles militantes que supostamente estavam do lado errado. Muitos deles voltaram para o partido e alguns deles até são dirigentes do partido, mas tendo passado aquele momento difícil de 27 de maio. É uma questão também da filosofia daquele tempo. Naquele tempo era tu, era eu. Não havia outras alternativas, não havia possibilidade de nós. Então nós temos que sempre meter cada evento no seu contexto. E no caso do 27 de maio, a única coisa que devemos fazer é evitar que situações desse gênero se repitam. O que também nesse momento que temos uma diversidade de partidos, acho que não há nenhuma necessidade de recorrer à força. Quem não estiver de acordo com uma determinada posição de um partido político, sai do partido, vai fundar o seu partido, não sei o quê. Como é que tu vês as forças partidárias neste momento de participação parlamentar em Angola? Bom, eu acho que primeiro é a ausência de ideologia. Não se sabe, os partidos atuais em Angola, todos, o que é que eles defendem. Não se sabe. Isso aqui é bom também. Então, com isso, essa diversidade existe por razões que eu não entendo. Se todos, por exemplo, estão a defender uma linha liberal, criava-se um partido liberal único em Angola. Claro. Não era necessário ter tantos partidos, porque eu acho muito ridículo o número de partidos que Angola tem. Muito ridículo, porque me parece que o projeto de sociedade é igual para todos. Posso dizer que, de certa forma, não há esquerda nem direita em Angola neste momento? Estive a ler um livro
o fim da extrema esquerda em Angola. Eu acho que tudo foi nessa confusão. Perdeu-se tudo. Quase que perdeu-se. Porque acho que no desenvolvimento da política econômica, o nosso próprio partido cometeu um erro e que urge corrigir, e no processo de corrigir o que está mal, é de termos voltado ao ideal liberal de ter uma classe, como chama, uma robusta classe média. E Infelizmente não é assim tão grande. Infelizmente, de robustez, Não tem nada. não tinha absolutamente nada. Pelo contrário, com isso criou-se uma certa impunidade, ou uma impunidade, para com o erário público. Sem dúvida. Todo mundo queria ser da classe média, para ser da classe média, dinheiro teve que vir de algures. Não veio do trabalho, mas veio das posições políticas ou governamentais que as pessoas ocupavam. Então, isso que nesse momento está se lutar com o lema do partido, melhorar o que está bem, corrigir o que está mal. Mas o mal é tão profundo. Por exemplo, dizem que há tantos dinheiro de Angola fora, mas nas mãos de privados. Sem dúvida. Esse é que é um dos grandes problemas. Isso, como recuperar esse dinheiro? Bom, há uma lei que foi aprovada, que é uma esperança, vamos ver como essa lei vai funcionar, mas foi o grande erro de nós termos, de facto, adotado a reconstituição da pequena burguesia, que é o nome que mudou, né? Classe média, o nome que mudou, mas no fundo era que, enquanto o projeto ideal era de fazermos uma sociedade equilibrada, onde que os empreendedores seriam verdadeiros empreendedores, não é pessoas parasitas vivendo à custa do Estado, como nós constatamos. São desafios que nós temos, e o desafio do MPLA, para além da mudança da liderança, que eu considero não fundamental, podia não mudar, okay? Mas é preciso recentrar o MPLA à esquerda. Tu entendes que era necessário recentrar o MPLA à esquerda? É isso? Sim, porque todo o ideal do MPLA repousa à esquerda. Todo o ideal do MPLA repousa à esquerda. E achas que neste momento o MPLA não está situado na esquerda? Não, mas quando se procurou criar umas classes médias robustas, enquanto nós lutamos para abolir as classes, é uma grande contradição. É verdade. E também as políticas adotadas. Eu vi agora, a ler o Plano Nacional, o Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022, não me inspira muita confiança, porque, mais uma vez, está a cultivar o mito do privado. Que o privado que faz o milagre, o privado não vai à falência, mas, portanto, muitos privados foram criados em Angola, receberam empresas a funcionar. Hoje a maioria das empresas não existe. Fecharam outra vez. Fecharam outra vez. Para que serviu esse privado? É verdade. E a privatização de todo, que para mim uma pauperização do Estado, que é uma pauperização comum. Nós todos que ficamos pobres com a privatização, enriquecendo outras pessoas. Então essa visão continua. E achas que continua mesmo com o novo presidente? Sim, está escrito. Está escrito falar da parceria público-privada. Geralmente lá em Angola não temos parceria público-privada. Aliás, público-privado nunca funcionou. Nem aqui em Portugal, sabemos que as parcerias público-privadas aproveitam melhor ao privado. Eu chamo aquilo um parasitismo público-privado. Não é parceria nenhuma. Dizem alguns que ainda é a continuação do capitalismo de Estado. É verdade? Ou o que é que achas?
Bom, não é uma questão do capitalismo do Estado. O Estado ser proprietário de muitas coisas favorece melhor a distribuição da renda nacional. Eu tive um caso excepcional quando, em 2006, fui fazer um curso na Suécia sobre os sistemas de saúde. Fiquei impressionado. A Suécia, sabemos, é um país de tradição social-democrata, mas de esquerda, não é... Aliás, só em Portugal que eu vi um partido social-democrata de direita. Nunca vi mais em outra parte do mundo. Os partidos social-democratas, tradicionalmente, são de esquerda, foram criticados pelo Karl Marx, mas são de esquerda. E fiquei impressionado com o sistema de saúde sueco. O sistema de saúde sueco todo é estatal. E no mundo só existem 13 sistemas iguais. O sueco, o cubano e o coreano do norte. Não sabia essa. Ah, sim, sim. Isso existe. E também a Suécia recusou de entrar na União, nas diretivas da União Europeia sobre a saúde. Sobre o álcool, por exemplo. O álcool na Suécia tem uma taxa que faz que é o dobro. A garrafa de whisky custava na altura 10 euros nessas zonas, ali era 21 euros. Ah, bom. Fiquei escandalizado. Ah, bom. Perguntei por quê. Tudo que é prejudicial à saúde na Suécia é fortemente taxado. Tabaco, o álcool, tudo que suposto não sei o quê. Agora, para a compra de medicamentos, cada ano o governo sueco faz uma previsão de compra e negocia com os fabricantes dos medicamentos. O que vai ser gasto no ano 2019? E há uma central no norte da Suécia, há uma central dos medicamentos. Por exemplo, falta um medicamento no sítio tal, é enviado, vão te dizer, volta daqui a 4 horas, 5 horas, não sei o quê. Fiquei também impressionado pelos impostos que a minha assessora e também amiga pagava. Pagava quase 50% do seu salário de médica para o Estado. Então fiquei. Como é que são os impostos em Angola já agora? Bom, aquilo é uma anarquia, né? Tem um IRT, que é Imposto do Rendimento do Trabalho, mas isso é mais controlado para as empresas, para a função pública ela própria, e acho que é menos nos outros, porque há empresas, mesmo do Estado ou privado, que não cumprem com seus deveres. E não são penalizadas pelo Estado? Bom, pelo aquilo que havia, o sistema de corrupção que existia não permitia tanto, porque quando você deve ser multado, pode negociar E, portanto, a inflação e tudo fica bem. E na saúde? Como é que estamos na saúde em Angola? Bom, a saúde é um drama que nesse momento a saúde, apesar de todos os investimentos que se fez, de tudo que se fez, infelizmente a saúde não corresponde às necessidades para a resolução dos problemas da nossa população. Que para mim, como profissional de saúde, absolutamente muito triste, porque eu sei que o governo fez um esforço, isso nós não podemos negar. Foi feito um esforço para formar os médicos, foram abertas 7 faculdades de medicina, que conseguiram produzir cerca de 600 médicos numa altura, e infelizmente esses médicos não foram enquadrados. Num país que não tem recursos humanos, quadro suficiente, forma médicos, os médicos não são enquadrados. Bom, ultimamente abriu-se um concurso público, não sei o quê, tudo isso.
Mas o problema principal é a política adotada. Em 2010, tive o privilégio de coordenar a elaboração da Política Nacional de Saúde, que foi aprovada, mas infelizmente nunca posta em prática. Então, é muito simples, nesse momento nós temos que voltar a aplicar a Política Nacional de Saúde. Segundo, posso dizer que o nosso Serviço Nacional de Saúde foi criado primeiro que o português. O nosso foi criado em 13 de dezembro de 1975. Tá bom. Logo em cima do Menos quase um mês de não sei o que. Bom, aqui havia fervor socialista e não sei o que. E foi formado um estilo mancheco de serviço de saúde, em que o Estado ocupava-se de tudo. Tudo que era privado foi tudo anexado ao Serviço Nacional de Saúde. Tinha ficado só algumas farmácias, alguns gabinetes de estomatologia, algum gabinete de radiologia que os donos não abandonaram. Esses sim continuaram aqui, mas sobre a coordenação do Ministério da Saúde. Criou-se a Medicang, que é medicamento de Angola, de todas as farmácias que tinham sido abandonadas e não sei o quê. Bom, o nosso Serviço Nacional de Saúde funcionou muito bem até 1992. Em 1992 tive também o privilégio, eu sou um privilegiado. Não é possível. Tive também o privilégio de participar na elaboração da lei de base do Sistema Nacional de Saúde. Nessa lei de base foi reconhecido o setor privado da saúde, que era, posso dizer, formado mais do setor informal da saúde. Porque ao lado do Serviço Nacional de Saúde existia também uns postos que chamavam naquela altura candongueiro, agora são empresários. Chamavam candongueiro, que davam uma injeção por aqui, que fazia consulta, que dava soro, não sei o quê. Então, esse setor foi oficialmente reconhecido pela Lei de Base 21-B/92, de 28 de agosto. E nessa lei, para além disso, introduziu-se também a noção de tendencialmente pago o Serviço Nacional de Saúde. O quarto privativo, não sei o quê, não sei o quê. Naquele momento, eu já opus-me a esse tendencialmente gratuito. Porque achavas que ia ser totalmente gratuito, é isso? Não, mas o tendencial, a tendência vai até onde? A história depois vai me dar razão. Quando se formou o GURNE, todos pensavam que temos que ir à busca do dinheiro nos bolsos dos doentes, nos bolsos da população. Por mais oposição que eu fiz, os decretos foram publicados. Quando fizemos a primeira Conferência Nacional sobre o Financiamento da Saúde, em 2006, chegou-se à conclusão que eram decretos impraticáveis. Porque nós temos que ter em conta o grau de pobreza da população. Continua a ser mais Dizem que o 60% país é rico, mas o grau de pobreza é elevado. Então, um vizinho que vem te pedir, por favor, me empresta 200 kwanza, porque não tem nada de comer em casa. Se ele tivesse 200 kwanza e lá no hospital você está a cobrar 100, o que é que ele vai fazer?
Então, constatou-se que a comparticipação era um obstáculo. Foi recomendado que esses decretos sejam anulados. Bom, os mesmos que tiveram entusiasmo de submeter à aprovação do Conselho de Ministros já não tiveram o entusiasmo para... Ultimamente, um dos colegas me pediu: doutor Kiasekoka, nós queremos trabalhar sobre o financiamento da saúde com a participação da população. Eu disse: não, você não precisa, os decretos estão aí, não foram abolidos. Fui no meu arquivo, mandei, depois estão aí, não precisa você vir, talvez atualizar só as tabelas de preço, mas nada mais. Tudo isso já foi decidido. Então, é importante que voltemos a reativar o Serviço Nacional de Saúde. E o que é que tu achavas da possibilidade de haver mais cooperação na área da saúde entre os vários países da CPLP? Não só Portugal, mas o Brasil, Cabo Verde, Angola, bom, isso, a sério. Isso não importa tanto, porque para mim Angola tem todo o potencial para ser autossuficiente em saúde. Tem todo o potencial. Médicos, enfermeiros, etc. Não, mas temos médicos. Nós formamos gastroenterologistas sem aparelho de gastroenterologia, formamos imagiologistas sem aparelho de imagiologia. Né? E é engraçado nisso tudo, as pessoas vão de bolsa. Quando regressa, quase que não há como ou onde trabalhar. E aqueles que têm possibilidade regressam nos países de formação. Pois, eu tenho vários amigos meus na área da saúde que estão cá em Portugal a trabalhar e que, no caso, até sempre foram próximos do regime, próximos do MPLA, etc. Sim, sim. Que estão cá a trabalhar. Nós, por exemplo, estamos aqui, eu estou aqui como doente de insuficiência renal crônica e temos pessoas transplantadas. Mas essa pessoa transplantada não tem condição, nenhum laboratório consegue. Só a semana passada recebi meu amigo que tem problema de diabetes, os exames todos estavam tudo normal. Chegou aqui e foi ameaçado de passar a insulina. Sim. Está vendo como é que é? Porque a qualidade baixou tanto que ninguém quase acredita na nossa quê. Segundo, nos laboratórios, porque os meios de diagnóstico são essenciais nesse momento. Mas, como disseste também, numa cooperação, porque nós, por exemplo, tivemos uma chuva de TAC que foram colocados nos hospitais. Mas o resultado do TAC você tem que esperar 15 dias. Quando havia a possibilidade de fazer a telemedicina, a imagem é tirada lá em Angola, mas aqui em Portugal, ou no Brasil, ou não sei onde, alguém pode analisar e o resultado do protocolo voltar. Né? Isso seria um processo de cooperação saudável para toda a gente? Sim, sim, que é para toda a gente. Não teremos necessidade do imagiologista se deslocar de Lisboa lá para Luanda, ou de Havana para Luanda, mas logo à noite chega no seu computador, tem todas as imagens, faz no dia seguinte, devolve e é pago como se paga aqui. Sem necessidade de arranjar alojamento para ele, de arranjar um carro para ele, bilhete de passagem. Né? Porque o presidente da República falou de contratos danosos. E o setor da saúde foi uma das vítimas desse contrato danoso. Sobretudo na área de hemodiálise, que eu conheço melhor. Eu sou um especialista de saúde pública, mas os 7 anos de hemodiálise, acho que eu posso discutir com qualquer nefrologista. Aliás, discuto com eles. Discuto com eles. Agora, é necessário que nós levemos
todas essas coisas na saúde. Não basta gritar que o orçamento é pequeno. Não é uma questão só do orçamento. É uma questão de organização. É a mesma coisa aqui, em Portugal, com o setor da saúde. Sem dúvida. As pessoas estão mais preocupadas com dinheiro, não vem dinheiro, não vem dinheiro. Não é esse que é o problema. O problema fundamental é a desorganização que existe. E onde que há desorganização, há ineficiência. Os poucos recursos são mal utilizados. Tá bem? E mesmo também aí, podíamos ver a cooperação entre o Serviço Nacional de Saúde de Angola e o Serviço Nacional Português. Por que nós temos que ir nas clínicas privadas? Por que não priorizamos? Quando fui diretor nacional de saúde pública, tínhamos recebido uma proposta de Portugal de começar a tratar 200 doentes anual angolanos de diversas especialidades. Eu defendi que sim, senhor, isso era necessário. A única coisa que a Angola deveria fazer é o bilhete de passagem, de ida e volta, e a partir do aeroporto era sob a responsabilidade que é até o hospital. Do hospital também da responsabilidade que é até lá para o aeroporto. Infelizmente, nós não aproveitamos essa oportunidade. Se aproveitou, não sei em que termo. Nós tivemos já, na sequência da guerra, mais setor de saúde em Moscou, Belgrado, que é a Iugoslávia, Harare, África, Harare. Mais tarde abrimos na África do Sul, que continua. Aqui na Europa tivemos em França, tivemos em Espanha. Todos esses foram fechados. Com muita coragem, né? Para concentrar os recursos. Mas foi uma questão de muita coragem, porque há chefes que queriam só ir se tratar em França, há chefes que queriam só ir se tratar na Iugoslávia. Bom, tínhamos também em Cuba, esqueci que tínhamos também em Cuba. Mas foi uma decisão corajosa concentrar em Portugal e na África do Sul. Fechar o de Harare, cuja situação também não estava nada a melhorar, mas não bastou só concentrar os recursos. É preciso organizá-los para se tornar mais eficiente. O que não acontece até hoje com o setor da saúde em Portugal. Porque não basta mudar as pessoas. O que é mais importante mudar são os métodos de trabalho. Adotar método de trabalho mais eficiente, que promova a eficiência. Porque esse é aumentar a eficiência do Serviço Nacional de Saúde é um dos objetivos da Política Nacional de Saúde aprovado em 2010. E nós, enquanto não procuramos a eficiência, o nosso serviço de saúde continuará na mesma. E como é que tu vês o papel das oposições em relação a essa área concreta da saúde? Eu sei que, por exemplo, a UNITA tinha vários médicos e várias atividades na área da saúde. Isso tem resultado na relação, enfim, deste novo regime ou continua tudo no mesmo? Nesse momento, salvo o erro da minha parte, são 2 médicos da UNITA e da direção da UNITA que estão no Parlamento, são deputados. Nós, de facto, com o Gurne, tivemos muita porrada, se posso dizer, entre o ministro, que era da UNITA, e a base, que era do MPLA. Então, no Ministério era, temos que ser sinceros, uma luta grande. Nós tentamos, eu pessoalmente, sou ainda amigo que estimo muito do Dr. Cicato, que foi um excelente ministro. Isso, como dizia um camarada, que
Esse canto é muito bom, mas o drama que ele dá UNITA. Quer dizer que a abordagem, quase que nós podemos voltar aos 74, 75. A abordagem que a UNITA FNLA tinha é uma abordagem capitalista. E nesse momento que está se implementar uma abordagem capitalista, acho que eles se sentem mais confortáveis que muitos militantes do MPLA. Foi insistência no governo do Gurney que foi instaurado a comparticipação financeira das populações nos custos de saúde. Quer dizer que esse diploma é praticamente da autoria da UNITA. E o resultado, como tu disseste, não foi nada positivo. Não. Um outro ministro da UNITA, quando fez o balanço, o falecido Veloso, chegou à conclusão que aquele diploma não servia para nada, que deveria ser revogado. Mas ninguém fez a proposta para ser revogado. Quer dizer, são decretos Que ninguém funciona. não funcionam, mas estão aí. São tais as leis ineficazes que não servem para nada. Estão aí para embelezar a prateleira. Mas essa foi a grande contribuição da UNITA para a saúde. Por mais oposição, a minha oposição era sempre entendida como de ativista do MPLA. Não era entendido como um profissional de saúde que entende bem do sistema de saúde, porque é a minha especialidade. E retomando outra área, na vertente do comércio internacional, a participação da Angola continua a ser basicamente o petróleo, o diamantes e importações. Quando é que começa a crescer a economia angolana, na tua opinião, capaz de ultrapassar esse impasse? Bom, nós, infelizmente, as pessoas não gostam que se volte aos anos de independência. Nós herdamos de um tecido industrial bem desenvolvido em relação aos outros países africanos. Sim. Mas infelizmente nos metemos a lutar e na luta partimos tudo. Agora é preciso reconstruir esse tecido industrial. Você não vai fazer só o café sem ter lá uma torrefação, pelo menos. Não vai cultivar toneladas de milhos ou de arroz sem poder Transformar. Sim, agora, a atual abordagem econômica, que eu tenho um pouco de receio, de endividamento, quase que eu posso dizer um endividamento louco. Em todo lado está-se a lutar para ter dinheiro. Não. O discurso atual visa mobilizar o mais dinheiro possível. E para mim, com o agravante, com a participação do FMI e do Banco Mundial. Nunca confiei nessas instituições. Não. Há livros que escrevem ali. Aliás, o caso de Portugal é muito claro. Levou Portugal quase à falência e depois, quando a esquerda retomou a política quase de consumo interno, eles pediram, que eu saiba, o FMI pediu perdão, que as opções dele para Portugal não eram corretas. Agora, a única coisa que eu respeito da FMI é a transparência. Eles são exigentes na transparência e nosso país precisa de transparência. Eu costumo dizer, lutar contra a corrupção só tem um tratamento, a transparência. Quando você está a falar de lutar contra a corrupção e não a transparência, nada feito. É importante que tenhamos a transparência. Sem transparência, nadíssimo feito. Não é o número do processo, o número de... Não, isso para o passado, talvez, retificar o passado, mas para o futuro, o remédio é a transparência. Uma última pergunta. E quando é que essa esquerda do MPLA regressa ao poder do MPLA? Porque o MPLA não está a fazer nada do que tu estás a dizer. Bom, nós esperamos
com o Congresso de setembro, de 8 de setembro, não seja só uma mera mudança de liderança. Tem que se voltarmos a ver o próprio estatuto do MPLA e, sobretudo, definir melhor o artigo 9º, que fala de ideologia do partido, que é o socialismo democrático. Em que consiste esse artigo 9º? Na vida prática do cidadão, na vida prática do militante. Isso, para mim, é muito importante. Desde a minha militância no MPLA, nunca fui educado a me preocupar com as pessoas. Me preocupo com as ideias das pessoas. Agora, se a pessoa é Antônio, ou Ferreira, ou Paulo, isso não tem muita importância na minha militância. Os meus camaradas são aqueles que partilham. É que nós pensamos. O que nós devemos fazer. Porque sem o regresso do MPLA à esquerda e ao socialismo, dificilmente vamos fazer o bem-estar da nossa população. Isso dificilmente. Obrigadíssimo, Miguel. Muito obrigado. Obrigado.